A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É um prazer novamente estar aqui para levar a mensagem de Deus até vocês. E para mim também, é claro, né? A palavra de Deus diz: ide pregar o evangelho a todas as nações, né? São Mateus 24:14. Então a gente tem que pregar, existem vários temas. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, né? Contém 66 livros. A Bíblia é um manual de instrução que nos dá a garantia da vida eterna. Mas como assim a Bíblia dá a garantia da vida eterna? Ela dá porque a palavra de Deus, ela escritas em letras, em páginas, né? Que os nossos amados apóstolos, profetas escreveram, né? A Bíblia fala, Deus fala que a Bíblia foi escrita por homens divinamente, inspirado pelo Espírito Santo. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. E é disso que eu vou falar, o Espírito Santo. Você já ouviu falar no Espírito Santo? Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar no Espírito Santo de Deus. Vocês já ouviram falar na Trindade? Pois bem, na Bíblia não existe a palavra Trindade e nem a palavra divindade, né? Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. São três: Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Mas aí você vai falar, meu irmão, mas na Bíblia não está escrito Trindade, não. E você pode procurar que você não vai achar. Você pode procurar nos dicionários que você também não vai achar. Mas a Bíblia, ela dá evidências claríssimas sobre a Trindade. Então nós vamos falar hoje sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Então que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí me assistindo pelas redes sociais, seja qual for a plataforma, tá? É um prazer pregar para vocês. E dizer para vocês o seguinte, meus irmãos que estão me assistindo, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus ama vocês e eu também. Então vamos apresentar aqui, primeiramente, Jesus, quando ele estava para subir aos céus, ele fez duas promessas para os discípulos. Os discípulos ficaram tristes, muito tristes, né? Porque Jesus iria subir junto do Pai e eles iriam ficar sozinhos, sendo que eles ficaram com Jesus quase 3 anos e meio, certo? Mas Jesus, antes de subir, ele fez duas promessas: que ele deixaria o Espírito Santo, certo? E que ele voltaria pela segunda vez. O Espírito Santo, o nosso Consolador, tá? Aí vamos para a leitura bíblica, então, acompanhem comigo aí. São João, capítulo 14, verso 16 e verso 17. Lemos assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador, quem é? O Espírito Santo. Aqui, Jesus falando para os discípulos. Eu vou repetir aqui: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vem e nem o conhece, vós, né, falando para os discípulos, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Então, ao Jesus partir, ele deixa o Consolador, ele deixa o Espírito Santo para os seus discípulos. E o Espírito Santo, ele está aí, meus irmãos. Basta você acreditar, você entregar a vida a Deus, orar, jejuar, de coração mesmo, certo? Que o Espírito Santo, o Consolador, vai atuar em sua vida. Mas Jesus orientou também para os discípulos qual seria o papel do Espírito Santo aqui na terra, certo?
Então vamos para o verso 26, aliás. São João 14, verso 26, lemos assim: mas o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja bem, às vezes a gente faz a leitura corrida e não entende o que se leu. Mas aqui em São João 14, 26, aqui já está falando de 3 pessoas. Primeiro, o Pai. Segundo, o Filho. Terceiro, o Espírito Santo. Então é a Trindade. Eu vou ler novamente pausado para que vocês possam entender que aqui está falando dos 3. Veja bem. Ó, mas Jesus dizendo, ó, Jesus é o primeiro, dizendo, mas o Consolador, ó, eu enviarei o Consolador, mas o Consolador é o Espírito Santo, está falando em segunda pessoa, ó. Jesus dizendo, mas o Consolador, primeira pessoa, o Espírito Santo, né, a segunda. A quem o Pai, aí já fala no Pai, a terceira, a quem o Pai enviará em qual nome? No meu nome, Jesus Cristo. Ele dizendo, e vocês ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui está mais claro do que nunca, que aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Mas no decorrer aqui do sermão, terá outras passagens bíblicas que vai afirmar também Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão vendo que a folha está voando um pouquinho aqui da minha mão. Para quem não sabe, eu estou aqui na praça central da cidade de Pederneiras, interior de São Paulo. Aí vocês vão falar, mas a praça não tem ninguém, está vazia. Eu vou explicar para vocês o porquê. Hoje é 22 de maio de 2024. Hoje é aniversário da cidade de Pederneiras. Pederneiras hoje está completando 133 anos de emancipação. Por isso a praça central aqui não tem ninguém, tem um parque na cidade, tem outras diversões hoje que o pessoal, as famílias estão lá. E eu aproveitei porque aqui está calmo, está bem sereno, está um ventinho gostoso, vocês estão vendo que a folha está até voando aqui da minha mão, né? Eu gosto muito da natureza. Então é isso, meus irmãos. Mas aí é o seguinte, apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, verso 23, né? Ele diz assim, quais são os frutos do Espírito? Vamos ver quais os frutos do Espírito. Ó, comece a leitura comigo e preste bem atenção, por favor, tá? Ó, mas o fruto do Espírito é amor. Vocês sabem que é amor. Alegria. Vocês sabem que é alegria. E longanimidade. E benignidade. Vocês sabem que são benignidade. Bondade e felicidade. Então aqui eu vou dar algumas características de longanimidade. Caráter da pessoa que suporta as adversidades da vida. Quem vai ajudar você a superar as adversidades da vida? O Espírito Santo. Supera os obstáculos e despreza as ofensas. Então, quando você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida, que você está consagrado, né? Você despreza as ofensas, você suporta os obstáculos da vida, né? Que é, aí traduzindo a palavra longanimidade. Agora vamos aqui traduzir para vocês também a palavra benignidade. Benignidade é ser misericordioso com o próximo, ser leal e fiel. Tudo isso significa o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então, Gálatas 5:23, esses são os frutos do Espírito. E a gente só vai conseguir fazer tudo isso aqui que a palavra de Deus fala e que eu estou transmitindo para vocês, se nós tivermos realmente consagrado com o nosso Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Somente assim, porque nós somos fracos, nós somos carnais e nós somos pecadores.
e muitas vezes a gente não consegue se controlar, mas vamos nos consagrar, vamos nos consagrar. Aqui o apóstolo João, né? Eu vou dar aqui o subtítulo aqui. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Então João capítulo 16, 13 diz assim: quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, né? Anunciará as coisas que hão de vir. O próprio João diz lá em São João capítulo 17, 17, João diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E o Espírito Santo, ele tem atuado grandemente na vida de muitas pessoas do passado e agora do presente, e atuará também no futuro. Enquanto a porta da graça está aberta, vamos entregar a nossa vida a Deus. Temos dificuldades? Temos. E muitas. Se a gente falar que a gente não tem dificuldade nesse mundo, a gente estaria mentindo. Eu estaria mentindo para mim mesmo e para você. Mas quando nós temos a fé em Cristo Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a gente tem como nos socorrer. Ok? A Bíblia, então, ela nos fala sobre a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Eu já até fiz um sermão sobre o apóstolo Pedro, que estava cheio do Espírito Santo depois de negar Cristo 3 vezes. Ele se arrependeu e se tornou um grande pregador. Lá em Atos capítulo 24, né? Capítulo 2, perdão, meus irmãos, eu falei errado. Atos capítulo 2, eu vou ler para vocês aqui o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedessem que falassem. Aí vamos agora do verso 4 para o verso 8. O verso 8 diz assim: e como ouvimos falar cada um em sua própria língua materna. Então veja bem, meus irmãos, ali no dia do Pentecoste, havia muitas pessoas, judeus, gregos, de todas as partes, gentios, romanos, né? E cada um falava uma língua diferente. Só que o apóstolo Pedro estava pregando, e o Espírito Santo então desce ali. E cada um começa a falar na sua língua materna, do qual nasceu, e todos se entendiam. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estava falando português, do meu lado aqui vamos dizer que tinha um americano, ele estava falando em inglês. Ele entendia o que eu estava falando em português e eu entendia o que ele estava falando em inglês. É apenas um exemplo. É isso que aconteceu, a descida do Espírito Santo. Cada um falava na sua língua materna, mas todos os entendiam. Entendiam por quê? Porque todos estavam cheios do Espírito Santo. O verso 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos a falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Então aquilo que eu acabei de falar e dei exemplo aqui, né? Cada um em sua língua materna ouvia falar sobre as grandezas de Deus, né? E por isso eles estavam cheios do Espírito Santo. E ali então 3.000 almas desceram as águas, 3.000 almas foram batizadas. O verso 38: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? E recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 1,
Verso 8, Jesus ordenou a seus discípulos que não saíssem para pregar sem a presença do Espírito Santo, porque não há missão sem poder. E o próprio Jesus instruiu os discípulos: não saiam para pregar sem a presença do Espírito Santo, porque sem missão não há poder, e sem poder não há missão. Então, quando nós saímos para pregar, para falar do amor de Deus, nós temos que estar alicerçados na sua palavra, nós temos que orar, nós temos que pedir a intercessão do Espírito Santo. Somente assim, tudo sairá de acordo com a vontade do nosso Pai. Então vamos lá. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja bem, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Já estamos chegando aqui na terceira parte, a parte conclusiva, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está abrindo a mente sua, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, tá? Pega a sua Bíblia, examina, né? Esse sermão vai ficar gravado aí no YouTube. Se não entendeu, volta um pouquinho para trás, começa a assistir novamente, pega a sua Bíblia aí, ou o seu celular, ou o seu tablet, aonde você tem a Bíblia abaixada, e confira, O apóstolo Paulo diz que somos transformados de glória em glória, à medida que contemplamos a glória de Deus. Então vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Acompanhe comigo. E lemos assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então veja bem, ó, na sua própria imagem. Lembra lá no começo, na criação? Gênesis lá? Quando Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá? O espelho, quando você olha no espelho, se o seu rosto estiver sujo, você fala: eu vou ter que lavar, eu quero o meu rosto limpo. Né? Então o espelho serve para isso, como se fosse a gente contemplar também, olhar para o céu, como se fosse um espelho, e contemplar a glória do Pai. Veja bem, meus irmãos, João Batista também dá testemunho de Jesus. João Batista também dá testemunho de Jesus. Vamos para Mateus, capítulo 3, verso 11. João Batista também tinha os seus discípulos. E João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Então era o batismo do arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujo as sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com quê? Com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. João a batizava para o arrependimento, mas o Senhor Jesus, né, que é antes de João, mas veio depois de João, qual João disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Esse vos batiza com o Espírito Santo. O verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mas João não sabia disso. Mas Jesus sabia. Jesus então se dirige a João. Por sinal, João era seu primo. O verso 14. Por esse tempo, o verso 14.
Ele, porém, o dissuadia-se Jesus, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então João dizendo para Jesus, né? Eu preciso ser batizado pelo mestre, por você, mestre. Agora você vem a mim para que eu te batize? Mas veja bem, o que Jesus respondeu em Mateus 3, verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu, que ele tinha que batizar Jesus Cristo, o Filho de Deus. O verso 16. Agora veja bem, meus irmãos, preste bem atenção a partir do verso 16, o que eu vou ler para vocês. Acompanhem com a gente aí. Batizado Jesus, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O verso 17. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Deu para entender? Agora eu vou repetir esses dois versos para vocês verem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando. Então vamos lá. O verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram-lhe os céus. Aí ele olha e vê o Espírito Santo descendo como pomba. Então veja bem, o Filho, Jesus Cristo, foi batizado por João. Ele sai da água, fita os olhos no céu e vê o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Já são duas pessoas. Aí o verso 17, eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui é o terceiro. Jesus é batizado, fita os olhos no céu, desce o Espírito Santo em forma de pomba, certo? E eis que ele ouve uma voz do céu dizendo, Deus dizendo, o Pai dizendo: este é meu Filho amado, quem eu me comprazo, quem eu tenho prazer. Então aqui, irmãos, está confirmada a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, eu vou para o último verso e a gente encerra o sermão com uma oração, certo? Agora então, vamos olhar aí as Bíblias até São Mateus, capítulo 28, verso 19. Mais clara que essa passagem aqui é impossível. Pai, Filho e Espírito Santo estão ali, a Trindade. Ouçam bem, acompanhem aí comigo na sua Bíblia, nas redes sociais, aonde você tiver aí, na sua plataforma digital, baixada a sua Bíblia. Então, São Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Parou? Terminou? Não. Aí continua assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu para entender? A Bíblia é claríssima. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não se contradiz. A Bíblia não é 99,9%. A Bíblia é 100%. Meus queridos e amados irmãos, a vocês aí que estão nos assistindo nas redes sociais, eu vou orar por você agora e por mim. Feche seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela morte de
Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, subiu aos céus, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, não somente para os seus discípulos, mas para o mundo todo. Grande Deus, eu quero pedir a Ti que abençoe esse nosso irmão, essa nossa irmã que estão nos assistindo agora, seja onde for, na sua casa, no seu carro, dentro de um presídio, que o Senhor, dentro de um hospital, que o Senhor envie seu Espírito Santo para tocar no coração de cada uma dessas almas, Pai. Que eles possam sentir a presença do Espírito Santo e entregar a sua vida a Ti, meu Deus, para sempre. Que possamos fazer parte da mesma família. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, peço a Ti também que abençoe toda a população da nossa cidade de Pederneiras, que hoje, dia 22 de maio de 2024, essa cidade está completando 133 anos de idade. Pederneiras, Pedra de Fogo. Essa cidade é tão consagrada, meu Deus, meus irmãos, que a palavra Pederneiras contém na Bíblia Sagrada. Pederneiras é pedra, Pederneiras é rocha, e a rocha eterna é nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.